Durante as férias escolares, é fundamental incentivar as crianças a praticarem atividades físicas e reduzirem o tempo em frente às telas. O excesso de exposição a celulares, computadores e TVs pode afetar a visão, causar sedentarismo e prejudicar o sono. Brincadeiras ao ar livre, esportes e jogos em grupo estimulam o desenvolvimento motor, a criatividade e a socialização. Pais e pessoas responsáveis devem buscar alternativas saudáveis, como caminhadas em parques, passeios de bicicleta e oficinas recreativas. A movimentação do corpo contribui para o bem-estar físico e emocional. Sobre esse assunto, o Jornal Alerta Geral recebe a professora e coordenadora do Centro Universitário Estácio Ceará, Tamires Frazão. Nessa conversa com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Luzenor, bom dia. Bom dia, Marcos Sulan. Bom dia a você, ouvinte, internauta. Tamires, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Como convencer as crianças a praticarem atividades físicas neste período de férias, diante de tantas telas como atrativos para outras diversões? Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes. Um desafio, né? A gente sabe que o desafio de motivar essas crianças, principalmente com aquelas crianças que já têm o hábito de utilizar telas, né? Então, o que vem para a gente motivar essas crianças é a gente trazer brincadeiras ao ar livre, como jogar bola, e lembrando, não só a atividade, mas também a participação dos pais, que acaba sendo um fator motivador. Né, podemos colocar também colônia de férias, né, utilizar os ambientes abertos, como os parques e trilhas que temos na nossa cidade, para que essas crianças possam andar de bicicleta, que essa criança possa ter brincadeiras. A gente pode até apresentar para essas crianças brincadeiras que a gente chama de jogos populares, que são jogos e brincadeiras que a gente brincava na época de infância. A gente também pode utilizar essa ferramenta, né, essa ideia aí, para apresentar essas crianças e elas terem esse conhecimento. Também, ao mesmo tempo, ali tá brincando, tá se divertindo e também praticando a atividade física. Ô professora Tamires, quer dizer que, olha, começa o bom exemplo pelos pais dentro de casa. Se as crianças os têm nessa atividade física, claro que as crianças irão também se interessar para a prática da atividade física. A gente sempre fala dentro dos contextos pedagógicos que a criança ela é o espelho, né? Então, ela repete muito o que os pais, né, e seus responsáveis fazem. Então, se os pais mostram ali a importância da atividade física, se praticam, tira aquele tempinho, apesar do dia corrido, né, que os pais têm de trabalho e tal, mas aproveitar esse pouco momento que eles têm ali, aproveitando, brincando com a criança, levando para um parque, para andar de bicicleta ali na rua, né, com segurança, isso já é um bom início. Olha, Beto, eu estou feliz com essas explicações aí, com essas observações da doutora Tamires, porque eu tenho levado o João Lucas, que é o meu filho de 10 anos, que estava lá, ó, direto nas telas. Eu digo, não, vamos pedalar. E fomos pedalar. Já já a gente tem imagem do João Lucas pedalando comigo aqui. E você, jornalista Beto Almeida, seja bem-vindo nesta conversa com a Tamires Frazão aqui no Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor. Bom dia para a doutora Tamires Frazão. Doutora Tamires, e eu pergunto, inclusive, olhando para o campo do profissional de educação física, né? Esse mercado, por exemplo, hoje, porque nós temos visto muitas assessorias esportivas voltadas para adultos, por exemplo, mas de repente eu meio que vejo assim, que as crianças, elas têm só aquele tempinho dela de brincar ali no condomínio, no intervalo, às vezes na educação física da escola. Para vocês, para os profissionais de educação física, esse mercado ainda é pouco explorado, ainda é pouco estimulado, ou já existe um mercado bom, por exemplo, aqui no Ceará? É um mercado que ele precisa ser mais explorado. Ele já iniciou, né, essa exploração. A gente comenta muito aqui dentro das IES, né, do ensino superior, essa oportunidade que tem, que a criança é um público aí que a gente vê o índice de obesidade, de sedentarismo dessas crianças aumentando cada dia mais, e a gente, como profissional de educação física, a gente tem esse dever, né, justamente da conscientização do trabalho e focar nesse público infantil. Né, hoje, principalmente nesse período de férias, né, julho, dezembro e janeiro, existem muitas colônias de férias, né, voltadas para o público infantil, justamente para estimular essa prática ao exercício físico. Mas eu acredito que a gente ainda pode explorar muito mais, por exemplo, academias voltadas somente para atender o público infantil, né, escolinhas de diversos esportes. A gente vê muitas escolinhas somente de futebol, e a gente tem uma gama de esportes aí para poder ser explorado. E eu acho que ainda falta a gente explorar um pouquinho aí nesses outros esportes.
Tamires Frazão, sempre tem a recomendação para nós, antes de qualquer atividade física, passar por um exame médico para saber quais são as condições nessa avaliação do ponto de vista de limites para a atividade física, seja jogar bola, correr, levantar peso e assim por diante. Quanto às crianças, tem alguma preocupação em relação a exame médico, a exame clínico antes da prática de atividade física? Sim, não é porque a criança que tem, né, toda aquela questão saudável, que está pronta para a atividade física. A gente precisa fazer uma anamnese, que a gente chama de avaliação física, e também a gente precisa entender, né, todo o contexto da saúde, por isso que a gente pede exames médicos, né, cardiologistas, que essa criança possa ir para um cardiologista. A gente vê crianças hoje com 9 anos hipertensas, né, justamente pelos maus hábitos, né. Então é preciso sim passar tanto pela essa avaliação médica e posteriormente passar pela avaliação física. Me permita fazer uma pergunta aqui, não é tanto a sua área, porque talvez entre mais no aspecto da saúde, da medicina, mas é comum, Tamires, a gente se deparar com crianças com índices de glicemia, índice de glicose, índice de colesterol elevado, justamente por conta da ausência de atividade física e do excesso de exposição, do sedentarismo, quando essas crianças estão diante de telas? Sim, hoje em dia, infelizmente, a gente tem pesquisa aí da Organização Mundial de Saúde, né, apontando, né, crianças, né, até 9, 10 anos, né, diabéticas tipo 2, né, que o que é assustador é isso, que é tipo 2, ela adquiriu com os maus hábitos, seja ele alimentar, seja ele a falta de atividade física, crianças hipertensas. Isso hoje em dia realmente está, não é que seja normal, mas a gente está encontrando com mais facilidades. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a coordenadora, professora e coordenadora do Centro Universitário Estácio Ceará, Tamires Frazão. Tamires, agradeço a sua presença no Jornal Alerta Geral com essas informações úteis para os pais e para as crianças, mas especialmente o recado relevante para todos nós pais sobre a importância das atividades físicas na vida das nossas crianças. A você, parabéns pela gravidez, porque aqui nos bastidores da nossa conversa, antecedendo a entrevista, eu perguntei se você já era mãe e você disse, não, estou grávida. Então, aproveito para desejar a você parabéns pela gravidez, sucesso nessa caminhada e que sua menina ou seu menino seja bem-vindo aqui a esse convívio nosso aqui no dia a dia. Grande abraço. Obrigada pela oportunidade. Conscientizada um pouco dos pais, justamente pela essa prática importante que é da atividade física na infância, aí para todo mundo ter, realmente ser adultos ativos. Valeu, Tamires. Olha, Beto, eu fiz referência aqui, né, nessa conversa, nessa entrevista, a minha iniciativa de levar o João Lucas, que tem 10 anos, né, dei uma bicicleta de presente. Olha só as imagens aí, Beto Almeida, do João Lucas pedalando, olha só, pedalando, ganhou uma bicicleta grande. Eu perguntei, você vai nessa bicicleta? Ele disse, vou testar. Testou e aí aprovou. Olha só, o João Lucas. E que belo pôr do sol aí, hein? Que cenário bom esse do João Lucas. E ainda tem uma foto, esse pôr do sol no finalzinho da tarde, na beira-mar, em Fortaleza. Não é esta foto, Camila, eu quero aquela outra foto. Olha só, Beto, bonito. Que maravilha de pôr do sol. Você tá com filtro não, né? Não, o que é filtro, Beto? Filtro é aquele aparelho que a gente usa no interior do Ceará para filtrar água, Beto. Foto com filtro, tá bonita. É o que você faz diariamente, foto com filtro? Não, nem foto faço. Olha, final da nossa conversa aqui no primeiro bloco do bate-papo político, porque daqui a pouco a gente tem mais tempo para continuar falando, Marcos Surlan? 1 minuto. 1 minuto. Então, daqui a pouco tem o jornalista Beto Almeida trazendo outras informações sobre os bastidores políticos. Tem esse período de recesso, o que nós temos nas casas legislativas, quais foram as heranças deixadas pelos deputados estaduais, deputados federais e senadores, correspondente ao primeiro semestre de atividades, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa do Ceará, e também a pauta que já está sendo desenhada para o segundo semestre de 2025 na agenda da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Daqui a pouco muito mais para você, ouvinte internauta.